a gente volta a conversar com Luciana Gabilha. Luciana, esse casal já havia sido preso em agosto do ano passado por maus tratos a essa criança quando ela tinha apenas 28 dias de nascido. É isso mesmo, né, Lu? Você já falou rapidamente, agora fala com detalhes. Oi, Edivaldo, exatamente isso. Esse casal chegou a ser preso quando esse bebê tinha apenas 28 dias de vida. Isso aconteceu quando o pai e mãe levaram o bebê até o hospital. O bebê já apresentava traumas. Foi nessa ocasião em que este casal foi preso pela primeira vez por maus tratos contra essa criança. Agora, a grande pergunta, né, Edivaldo, que a gente se faz é por que a justiça devolveu essa criança, né, esse bebê indefeso, a esses pais, com um histórico tão delicado, porque essa mãe já tem filhos, os filhos ficam com a mãe dela, ou seja, as crianças são criadas pelos avós, o casal parece que é dependente químico, então fica essa pergunta, né? A justiça tinha de fato que devolver? Esses pais pediram novamente a guarda dessa criança? Então a gente vai conversar agora com José Rodrigues Rocha Júnior, que é membro da Comissão da Infância e Juventude da OAB, que vai tentar de alguma forma, né, trazer uma resposta para a gente do papel do Poder Judiciário. A gente sabe, claro, que o Poder Judiciário tem boa intenção, quer fazer o papel de conciliador, devolver a criança para a família, mas é um ato também questionável, já que esse casal tem um histórico bastante delicado, ou seja, com apenas 28 dias de vida, essa criança já foi hospitalizada, esse casal já foi preso e depois retorna novamente para a guarda? É importante ressaltar que um crime grave aconteceu, que tem atores importantes que atuaram nesse processo, como o Conselho Tutelar, que foi acionado no momento da acusação dos maus tratos, a Secretaria de Assistência Social do município, que ficou com a guarda da criança quando ela foi retirada do convívio da família, a Justiça que determinou a retirada desta guarda e depois o restabelecimento aos pais. A OAB, através da Comissão da Infância e Juventude, vai acompanhar esse caso de perto. É importante dizer que o inquérito ainda está aberto, os pais estão trazendo novas informações a essa situação a todo momento e que nós precisamos ter uma solução que atenda a essa questão realmente importante para a sociedade. Agora, o Poder Judiciário toma decisões de acordo com as informações que estão nos processos, né? Certamente houveram manifestações no processo e é importante a gente tomar conhecimento de quem manifestou no processo favorável à restituição da guarda. Por que os pais pediram para que a criança voltasse ao convívio deles, já que eles já tinham passado por um processo de retirada da guarda pelo Poder Judiciário, a fim de que essas questões todas sejam elucidadas. Também como a situação de que se houve o óbito e depois a ocultação do cadáver, essa criança realmente foi jogada no poço ainda com vida. Exatamente. Quando o senhor disse que a OAB vai fazer o acompanhamento, que inclui também exatamente ter a elucidação completa deste caso, o senhor acabou de dizer, será que esses pais jogaram essa criança ainda com vida no poço? Porque como o delegado disse, parece que a criança pode estar com efeito de algum medicamento que o pai deu, ou seja, pode ter matado essa criança apenas pela administração desse medicamento indevido, ou pode ter jogado a criança com vida. Tem diferença isso no processo? Tem diferença, a forma como foi feito o homicídio tem diferença, se foi feita a ocultação do cadáver pós a medicação, se houve overdose por conta da medicação que foi feita, enfim, tudo isso precisa ser investigado e a Polícia Civil tem um papel relevante nesse processo, tanto a de lá de Goiás quanto aqui do Mato Grosso, que estarão atuando nessa situação. A Comissão da Infância e Juventude vai acompanhar, nós temos advogados em todo o estado do Mato Grosso e nós vamos designar os nossos colegas profissionais para acompanhar o caso. Ok, obrigada pelas informações. Agora, Edivaldo, tem uma questão extremamente importante. Sabe o que não é crime, por exemplo, se esse casal tivesse entregado essa criança, permanecido sob a tutela do Estado ou mesmo entregado para adoção. E é sobre isso que eu vou conversar com a doutora Roberta, que também compõe a Comissão da Infância e Juventude. Hoje tem mais de 600 famílias na fila de espera, né, para fazer uma adoção. É crime, por exemplo, se esse casal tivesse entregado esse bebê para adoção ou não? Boa tarde a todos. Não, isso não é crime. E é isso que nós da Comissão da Infância e da Juventude queremos trazer essa informação que é muito relevante. Caso os pais não tenham condições de ficar com seus filhos, você levar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância não é crime, não configura crime. Agora, os maus tratos, a negligência com a criança, isso sim gera penalidades aos pais. Então, assim, são, como você disse, 600 famílias em Mato Grosso hoje aguardando uma criança e essa fila
geralmente demora muito e não há problema nenhum em fazer isso. Agora, uma barbaridade dessa com uma criança é que nós não podemos aceitar. Então, nós esperamos, como o doutor José Rodrigues falou, uma resposta da Polícia Civil. A OAB estará acompanhando de perto esse caso, sim. Agora, só para a gente finalizar, deixar bem claro, doutora, não basta também pegar um bebê, uma criança, deixar na porta de uma instituição ou de uma residência. Legaliza, procura o conselho tutelar mais próximo, por exemplo, um CRAS, com orientação para aqueles pais que não têm condições, né, de criar uma criança, de crianças que vivem, né, em constante situação de vulnerabilidade. Qual o primeiro passo que esses pais podem tomar? Sim, é procurar o conselho tutelar ou a vara da infância. De maneira alguma deixar uma criança simplesmente na porta de qualquer lugar. Isso jamais deverá ser feito. Nós temos os trâmites legais para que faça isso, e as pessoas que são adotantes, elas passam por entrevistas psicológicas, por acompanhamento de uma assistente social. Então, elas são capacitadas para poder receber essa criança e cuidar dela da melhor forma possível. Então, é só ir a um conselho tutelar da cidade ou a vara da infância. Ok, obrigada então pelas informações. Bem, Edivaldo, a gente vê a todo instante, né, diante dessa notícia chocante, dessa monstruosidade que aconteceu, nós vemos as imagens desse bebê. Já imaginou, né, o número de famílias interessadas em adotar uma criança como essa, por exemplo? Não teve a oportunidade disso. Então, como ficou muito claro aqui, Edivaldo, não é crime você entregar o seu filho para adoção. Isso pode significar um grande ato de amor. Não é um papel fácil, mas entre optar por entregar para adoção e cometer um crime, aí é um caminho bem diferente, né? Existe uma opção, né, que pode significar em um ato de amor e não em um ato criminoso. Edivaldo, eu encerro por aqui minha participação, eu volto aí com você.